Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje sobre as movimentações do preço, o que aconteceu no pregão. Foi um pregão bem agitado hoje na parte da manhã, né? Teve algumas oportunidades boas aí que o pessoal andou fazendo. E também mostrar para vocês a questão do meu dia hoje, como a gente às vezes paga um preço caro por entrar um pouco atrasado, fora do time na operação. Por isso que é importante, inclusive vai ficar na dica final para vocês hoje, de se for arriscar, tem que arriscar na hora certa, tá? Às vezes a gente acontece essas coisas. Hoje eu vou explicar para vocês muito pela forma como aconteceu na formação do candle, mas a gente tem que saber que tem que acreditar no operacional, galera. O operacional tem que entrar e deixar o stopzinho ali atrás, porque se você faz a entrada no lugar certo, o trade pode dar certo. Se você faz a entrada antecipada, com medo de perder o trade ou achando que ele já foi, aí pode dar ruim, assim como aconteceu comigo hoje, tá? Infelizmente, faz parte do processo, foi o stop que eu tomei. Para quem viu ontem, nós fizemos um trade de 1.200 e pouco, 625 pontos, né? 1.200 e pouco foi o resultado financeiro. E hoje foi um stopzinho de 160, 170 pontos. 150, foi 150 pontos, que acabou deixando a gente aí e melhor parar, né? Mesmo porque eu já tinha esperado todo o que tinha que fazer. A gente não tinha operado ainda, né? Então, eu tinha feito uma entrada que teria sido a entrada correta, que foi aqui, só que quando o preço segurou, eu acabei saindo, eu saí do trade porque eu estava aguardando uma confirmação, e depois quando a confirmação veio, ela veio e eu acabei ficando de fora. Mas vamos falar sobre as movimentações do preço, depois eu comento sobre isso no final do estudo, ok? O preço hoje, ele fez uma movimentação bem interessante. Ele abriu nessa zona aqui. Ele pegou a liquidez aqui, deu uma venda. Teve uma galera que pegou essa venda até o fundo aqui. Aproveitou na venda. Depois ele fez um sweep nessa região aqui. Teve gente que pegou na compra. Eu confesso a vocês, eu não entrei nesse trade porque eu estava aqui, ó. O meu order block, na verdade, o meu order block era do 15 minutos. Ele estava marcado nessa região aqui. Eu estava esperando por ele aqui perto da POC, né, nos 50%, o preço não chegou lá. Depois, conversando com o pessoal, a gente foi ver, aqui nós tínhamos um imbalance aqui nessa região no tempo de 15 minutos, e ele não aparece praticamente. Nos 5 minutos ele tem essa regiãozinha aqui, mas é uma questão, né, turma? Às vezes a gente fica preocupado em marcar as regiões. Eu não vou marcar o imbalance aqui desse tamanho. Olha lá o que ele fez. Teria sido trade espetacular, né? Isso vale até para vocês, né? Poderem marcar aí as regiões e tá deixando as marcações para poder tomar risco, né? Como a gente fala que o Smart Money ele dá várias oportunidades, vale a pena vocês de repente fazer essas marcações, não diminuir time frame, mas sim fazer essas marcações e observar a forma como o preço se comporta quando chega nelas, tá? Confesso a vocês, não era a minha região de compra aqui, por conta que a gente tinha volume vendedor baixo, tá? O volume entrou na hora da compra, ó, o volume verde, que segurou o preço, né? Então, isso. Aí, até depois, nesse outro candle aqui, poderia ter arriscado uma entrada, mas já é um tipo de operação que é um pouco mais arriscado, então, porque se o preço está fazendo esse movimento aqui, né? Ele desceu, voltou e ele vem com tudo, depois de um candle verde gigante, pode ser um inducement para o pessoal comprar para depois ele sair estopando a galera na volta. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar, ainda mais tendo um order block aqui atrás do 15 minutos. Mas, de qualquer forma, depois o preço andou, foi lá na região que a gente tinha. Essa região aqui eu mexi durante o dia, né? A gente tinha marcado essa zona aqui, tá? Depois eu tô olhando uns outros conceitos, a gente tinha marcado essa zona aqui.
e onde o preço tocou. Só que analisando depois, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é a forma como é feita o order block. E uma das coisas que eu vou falar até depois ali no final, nas dicas finais do vídeo, tá? Então fica com a gente até o final, que depois eu vou explicar o porquê desse order block aqui e não lá de trás. E aqui, desculpa, eu ainda não tô legal. Depois o preço trabalhou nessa zona aqui, tá? Eu fiz um risco aqui meio absurdo, coisa que eu não faço, não falo para vocês fazerem, eu falo para não fazerem, né? Mas, por exemplo, reparem esse movimento aqui, ó, este movimento com esse movimento aqui, ó. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Nessa operação, eu assumi um risco aqui, ó, para ver se eu pegava essa continuidade, acreditando que isso aqui tinha sido um sweep, né? E ele ia dar continuidade nessa queda. Acabei tomando um stopzinho de 100 pontos, né? 100 pontos aqui, que foi um trade totalmente arriscado que eu falo, mas quando é o trade extremamente arriscado é stop curto. Por que é stop curto? Porque isso aqui, ó, se o preço ele vai embora, ele não volta, tá? Então por isso que o teu stop é logo atrás, se você quis pegar operação no meio do caminho. Foi um risco que eu paguei, então foi esse stopinho de 100 pontos. Depois, conforme eu falei para vocês, teve essa entrada aqui que eu entrei e o bobalhão aqui estava com o stop no lugar certo, o alvo no lugar certo. Aí quando ele desceu, eu fui inventar na volta, né, achando que ele podia ir mais para cima aqui. Acabei zerando com 30, 40 pontos. Né? Não foi 30, 40 pontos. Eu zerei com 60 pontos, um pouquinho mais, tá? Eu sei que no final do dia o stop meu deu 390 pontos. Depois tem que fazer a conta disso aqui, eu não vi a conta em pontos, né? Eu sei que é 300 dos 150, foi 180 pontos. Sei, 180 pontos de stop. Então, o que aconteceu? Aí eu tirou um pouquinho desse prejuízo idiota aqui, e depois eu falei, aí veio a entrada do dia, né? Agora vai ser a entrada do dia, porque ele já pegou a liquidez lá em cima. Percebam que ele trabalhou muito tempo acima da POC, depois ele quebrou a estrutura do fundo e voltou para pegar a liquidez. Aí é que eu falo para vocês o time, né? A primeira entrada eu tinha feito aqui no lugar certo. E aí resolvi sair quando ele ameaçou voltar, em vez de deixar e assumir o stop. Claro, eu já tinha tomado um stop, né? Então, se eu tomo esse outro aqui, o prejuízo financeiro ia ser muito maior. Aí, o que ele fez? Vou até colocar aqui para vocês entenderem o detalhe que aconteceu. Eu não quis deixar a ordem nos 50%, porque o preço estava batendo aqui, certo? Só que, quando ele fez esse candle azul e esse outro candle testou para cima e voltou com tudo, eu bati a mercado. Bati a mercado e entrei aqui, ó, tá? Deixando meu stop atrás do candle. Por quê? Porque era meu stop de 150 pontos, né? Ninguém mandou eu ser burro e ter entrado aqui embaixo. E aí que o preço fez isso aqui. Subiu, me tirou e foi direto no alvo. Ou seja, um trade que era para ser o meu trade do dia de 600 pontos, né? Que o alvo era o fundo, tá? O alvo era a mínima aqui do dia. Trade de 600 pontos. Ia fazer de novo a meta do dia. Acabei tomando stop. Por quê? Porque eu entrei atrasado na operação. Por isso que é importante, às vezes eu falo para vocês, tomem cuidado quando vão bater mercado, tá? Porque às vezes acontece isso. Eu bati mercado quando o preço estava descendo, a ordem entrou lá embaixo. Se a ordem tivesse entrado a hora que eu tivesse batido, olha só o que tinha acontecido. Porque eu bati a hora que o candle desceu. E aí, olha só, a volatilidade aumenta, né? Olha aqui, a volatilidade começa a aumentar e acaba descendo um pouco mais da onde deveria.
O certo seria eu deixar essa ordem aqui na mínima do order block, porque aí o stop ia estar protegido assim em cima do order block, ia estar tudo certo. Mas não, fui bater a mercado. Acabei tomando na cabeça. Tá? Era isso aqui, ó. Era isso aqui que era para ser o trade, tá? Mas fica a lição. Perdi 390 dos 625, né? Tá tudo bem, ainda tá quase R$1.000 positivo a semana. Agora é trabalhar para o resto da semana seguir nessa mesma batida. O mercado ele foi muito legal hoje porque ele deu essa operação de venda. Claro, depois aqui eu parei, fechei a plataforma, fui embora. Depois, quando eu voltei, eu estava verificando que tinha essa região aqui, ó, que também era para ser considerada. Na verdade, era a região do order block, né? Porque aqui vocês têm que prestar atenção no quê? Por que que o preço chegou, olha só, por que que o preço chegou nessa zona aqui e não desceu? Prestem atenção no volume profile, tá? Onde ele está. E aqui, ó, por que que a gente tinha que prestar atenção nessa região? Olha o volume profile. Apesar da POC estar aqui na região de cima, olha onde está a maior parte do volume. Aqui, ó, nessa região. Então, se a maior parte do volume está nessa região, você tem que estar atento nessa zona, tá? E se tivesse feito isso, né? Tivesse esperado, aqui também deu um belo trade de compra, tá? Se tivesse, inclusive, entrado adiantado, tá? Olha lá, 160 pontos, mas ele pagou 600 pontos, olha lá, tá? Mas 50% do candle teria dado stop tranquilo, né? E teria dado boa. Por que eu não peguei esse trade? Porque a minha plataforma já tinha sido bloqueada por questões das operações do dia, né? Já tinha tomado os 2 stops do dia. Aquele primeiro de 100 pontos, aí recuperei no meio, depois tomei o terceiro aqui, e aí profit bloqueado, gerenciamento de risco mantém a nossa média, e é assim que funciona. Beleza? Então é isso que eu tenho, que vocês precisam prestar atenção, tá, galera? Prestar atenção nessas marcações, para que vocês não sejam pegos de surpresa por conta de um trade que você entrou aí a mercado ou você entrou atrasado. Porque isso é uma coisa que eu falo assim, ó, se você perdeu o time da entrada, é isso que acontece. Não faz ela depois. Espera o próximo trade. Porque se eu tivesse não feito essa entrada e ter esperado o próximo trade, teria feito a minha compra aqui e teria batido a meta. Porque aqui, desde cedo, eu estava falando que era o meu ponto de compra, era essa região aqui do fundo. Então, ia dar certo, ia dar bom o trade, entenderam? Então, aí vocês têm que fazer, planejar o trade para não dar ruim. Feito? Então, o que a gente tem para amanhã aqui? Tá, amanhã, o preço agora, ele parece que terminou, né? A continuidade aqui. A gente só vai saber disso amanhã, né? Porque a princípio, deixa eu só... A princípio ele subiu, desceu, fez a retração aqui na zona e agora ele está descendo de novo. Ele já fez o choque, certo? Fez o choque interno. Então, e é isso que a gente tem que acompanhar muito bem, ok? Ó, fez o choque, fez o boss. Aqui fez o fundo, aí aqui ele renovou, capturou a liquidez e renovou o topo. Perdeu o fundo, temos o choque. Ah, Emerson, mas como você sabe que isso daí é o choque? Ó, isso aqui era um choque hoje, tá? Isso aqui era um choque. Quem acreditou nisso aqui como um choque, chegou aqui nessa zona e vendeu, tomou stop. Tá? Eu nem tinha marcado isso aqui, porque aqui eu não tinha nenhuma pretensão de vender nessa zona aqui com o order block marcado mais acima. Por isso que eu não falei nada dessa região. Mas se alguém marcou, resolveu arriscar aqui acreditando que isso aqui era um choque, tomou stop. Por quê? Porque eu só sei que isso aqui vai ser um choque se ele não tiver força para romper e vier romper fundo de novo. Certo? Então, o que nós vamos esperar para o dia de amanhã? Deixa eu até tirar isso aqui para não confundir. Aqui eu tenho um possível choque secundário, né? Que é o término, aparentemente, o término do pullback e continuidade da tendência.
que nós temos aqui agora? Primeira coisa, eu tenho esse order block aqui do fundo, que é o cara que continua ainda com a barreira de continuidade, certo? Aqui, eu tenho essa região aqui também, né? Que é uma região que ficou para trás aqui, mas eu não vou deixar ela marcada, porque isso aqui pode ser continuidade, ok? Percebam, o preço, ele fez de novo um movimento, ó, ele subiu, ó, fez um movimento, renovou o topo, quebrou a estrutura, voltou no ponto e quebrou, tá? Nessa região aqui nós temos um choque e um boss. Amanhã, na abertura do mercado, vocês têm que prestar atenção aonde é que vai rolar o leilão e aonde é que o mercado vai abrir. Na parte de cima, a gente tem o que aqui? Ó? Eu tenho esse cara aqui. Então, eu tenho esse order block aqui, que foi deixado na queda. Tá? Detalhe do order block, depois eu vou falar para vocês. Tá? Qual que é a próxima região que eu tenho aqui? Essa aqui de cima. Ah, Emerson, mas e esse cara que você tem aqui? Ó? Não, isso aqui não, porque vocês viram que ele não tem força. Ó. Ele tem os candles seguidos aqui, tá? Aonde eu tenho força é esse cara aqui. Que inclusive, olha a POC aqui, ó. Tá? Aqui eu não tenho nada, ó. Eu não tenho volume. Depois eu tenho aqui, aonde ele veio pegar. Tenho aqui, que foi aonde a outra vez que ele veio. Ou seja, as regiões de dinheiro são aonde o preço para, ó. Tá vendo, ó? É onde o preço vai parar. Então, vocês precisam estar atentos. É por isso que eu uso essa POC do dia a dia, que é para vocês observarem. Olha só, aonde é que está o dinheiro aqui? Aonde o preço veio parar? Né? Ó, aqui tinha dinheiro, ó, aqui, ó, nessa região aqui, ó, onde o preço veio parar. Então, tudo isso que vocês precisam prestar atenção, tá, turma? Então, estejam atentos quanto a isso. Aí, o que a gente tem aqui na parte de cima? Eu tenho esse order block lá em cima, tá? Deixa eu só botar no 15 aqui, para vocês verem. Eu tive quebra de estrutura aqui, tenho order block aqui em cima, tá? Nos 5 minutos. Preste atenção aqui, ó, que eu tenho a POC aqui nessa região. Tenho esse outro cara aqui em cima nos 5 minutos, certo? Por que eu vou marcar o cara de cima e não de baixo? Porque aqui eu tenho uma liquidez, ó. Perceba que eu tenho um topinho duplo aqui. Então, se eu tiver que marcar uma região, vai ser uma região acima desse cara aí, né? E não abaixo. E depois eu tenho o candle de extremidade, que são duas regiões muito próximas, tá? Então, isso vocês precisam cuidar quando a gente tem regiões de order block muito próximas, tá? Porque isso aí pode fazer sweep e enganar vocês para ir para a próxima região, tá? De qualquer forma é o seguinte, aqui nós estamos numa mitigação. Então, se a abertura dele for para baixo, ele vai dar continuidade. O máximo que ele pode fazer é, se o preço abrir nesse range, fazer um sweep de liquidez para descer. Mas, é como eu falo, sempre estejam atentos na abertura do pregão, no leilão de abertura, tá? Porque ele diz muita coisa sobre o preço. E o que é que vocês têm que ter atenção aqui, ó? Lembram que eu falei que aqui eu tenho uma outra quebra de estrutura? Né? Aqui dentro, ó, eu tenho uma outra quebra de estrutura aqui dentro. Eu vou deixar essa linha marcada. O que eu tenho nisso aqui? Se por um acaso o preço abrir rompendo aqui para cima, ficam espertos por ele fazer isso. Porque ele pode estar repetindo o movimento que ele fez hoje. Olha só, nós tínhamos um fundo aqui, ele fez a captura de liquidez embaixo, fez a captura de liquidez em cima e desceu tudo. Liquidez, fez a captura embaixo. Se ele passar daqui, ele pode vir pegar a graninha que ficou aqui nesses compradores e depois descer para testar o fundo. Lembre-se, a tendência de baixa, né? O preço, tendência de alta, mas o preço ainda está em processo de retração, ó, tá? Percebam, 60 minutos fechou um candle, 60 minutos fechou um candle vermelho. Diário é um spinning top,
tá? Então, toda atenção é possível e válida para a gente tomar decisões aqui, ok? O que vocês têm que ter atenção é isso aqui, ó. Ele não teve força nem para chegar nessa região aqui ainda, tá? Ele ainda pode ir lá para depois voltar. Por isso que eu estou falando para vocês, a perda desse fundo aqui é fundamental para a continuidade da descida e do teste das regiões inferiores, tá? Vocês têm que entender a questão da estrutura para o lado que ela está virada, ok? Então, para o índice, é isso aí que a gente vai estar prestando atenção. Dólar. O dólar hoje, deixa eu só pegar aqui os 5 minutos. Ó. O dólar hoje ele foi um dia bem travado, né? Ele abriu fazendo esse sweep aqui, subiu, pegou esse dinheiro que estava das pessoas que estavam apostando na compra aqui e trouxe para dentro do range, ó. E percebam uma coisa, tá todo mundo preso aqui. Todos aqueles que compraram aqui, como aqueles que venderam aqui. Todo mundo ficou aprisionado nesse range. Então, eu já falei no estudo de ontem, vou repetir no estudo de hoje. Tomem cuidado com o dólar nessa posição. Ele está num ponto que ele está em ponto de acumulação. Então, ele vai ficar fazendo movimentos erráticos até ele pegar tudo que ele tem de dinheiro para ou subir ou descer. Marquem o range, tá? Deixa eu só rabiscar aqui. Marquem o range do dólar. A gente deixa assim, ó. Vou deixar, inclusive, marcado aqui, ó. Não adianta a gente falar, vou marcar order block. Não, marquem o range do dólar. Ele está dentro desse caixote aqui, ó. Se ele não sair do caixote, não tem o que fazer, ok? Não tem o que fazer. Esperem ele sair do caixote. Ou não tem o que fazer, ou vocês vão fazer o seguinte: compra no fundo e vende no topo, porque vocês sabem que é assim que opera consolidação, ok? Então, presta atenção. Não tem. Não adianta a gente ficar desenhando pontos aí no dólar, onde vocês vão falar, mas aqui pode dar uma movimentação legal. Não, não adianta, tá? Não adianta ficar procurando pelo em ovo, ok? A situação do dólar não está legal para operar essa região e a gente tem que ter consciência que o melhor a fazer é esperar pelo preço chegar em regiões interessantes. Olha a muvuca que ele está aqui, ó, galera. Ó. Ele tem que sair dessa muvuca aqui, ó, para dar dinheiro. Perceba, ó, ele fez o sweep embaixo, fez o sweep em cima. Se ele fizer isso aqui de novo, aí um abraço, tchau, abraça com ele e segue o baile. Beleza? Então, isso aí que a gente tem pro dólar. As marcações até vão ficar as mesmas, eu só vou mudar aqui. Eu vou colocar, tirar essa aqui lá de cima que não... Quando eu falo assim, não sei se ele vai chegar lá em cima, no dia seguinte ele estoura 150 pontos e vai embora lá para cima. Tem esse cara aqui que ficou. Deixa eu só marcar esse order block aqui que nós temos, que é a extremidade aqui, é o cara que tentou subir, zona onde tem dinheiro. Então, ali nós temos uma região. E essa daqui, tá? Tenham atenção com esse ponto aqui. Também é um ponto interessante para vocês estarem atentos. Beleza? Em relação ao que eu ia falar de dicas, vamos voltar aqui para o índice, é justamente na relação dos order blocks, tá? Por que eu falo para vocês prestarem atenção? E hoje a gente tinha marcação nesse cara aqui, ele chegou no carinha de baixo aqui e desceu. Reparem o movimento que teve depois dele, ó. Esse aqui e esse aqui. Olha o movimento depois deles. Olha a diferença. Esse cara aqui foram candles que desceram equilibrados. Esse último cara tentou subir e olha a pancada que deu para baixo. Então, se ele deu uma pancada para baixo e o volume aumentou,
significa que eu tive entrada de dinheiro institucional. Significa que é esse cara aqui que está segurando o preço. Tanto é que o preço veio tocar nele aqui e depois disparou para baixo. Só que ainda fica coisa pendente. E o coisa pendente... Desculpa. E o coisa pendente é isso aqui, ó. Pega o retângulo, bota na região aqui do dinheiro do volume profile e olha só. Foi lá buscar o dinheirinho que estava no volume profile. É assim. Por isso que eu digo sempre, turma, o volume profile é muito importante para tomada de decisão, tá? Com ele você consegue identificar quais são as regiões que os caras têm mais interesse. Isso ajuda na hora de você determinar a força do order block, tá? Olha só, mesma coisa, ó. Por que o order block de cima e não esse aqui de baixo? Olha a região dele aqui, ó. Opa, acho que olha a região desse cara aqui, como que tá de volume. E olha a região desse cara aqui, como que tá de volume. É claro que essa região aqui é mais forte. Olha a região desse cara aqui em cima de volume. Olha o volume aqui. Olha o volume aqui. Então, eu tenho muito dinheiro nesse order block aqui. Agora, nesse carinha aqui, ó, eu não tenho nada. Eu começo a ter aqui embaixo, que já foi mitigado. Normal, tá? Então, sempre prestem muita atenção nisso, na força dos order blocks. Order blocks, quando você vê que o movimento é brusco, por exemplo, esse cara aqui, ó, é um cara relativamente forte. Por quê? Porque ele tentou subir e o mercado reverteu bruscamente ele. É um order block forte. Também, como acontece com regiões de briga, ó, muita coisa no mesmo lugar, você tem as regiões fortes. E toda essa análise vocês têm que tomar cuidado, tá? Então era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. O nosso estudo hoje já está bem longo. Já passou do limite que eu costumo fazer, quase meia hora de estudo. Mas é uma aulinha que serve para vocês, desde o começo, em como não entrar antecipado em operações, entender um pouco mais de como você identifica o order block e entender as marcações aí com o volume profile. Feito, galera? Tenham todos um bom descanso. Um excelente pregão amanhã. Amanhã nós temos live, aguardo vocês. Um grande abraço a todos e até amanhã.